Vamos lá. Senhoras e senhores, havendo número legal na forma regimental, declaro sob a proteção de Deus aberta a presente sessão. As atas do dia 03, 05 e 10 de novembro será lida na próxima sessão. Solicito ao meu secretário que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Coati, súmula 073 de 2020, 73ª sessão ordinária, 7ª legislatura, realizada no quarto período, realizada em 12 de novembro de 2020. Projeto de resolução 021 de 2020, autoria da Comissão Justiça, Constituição e Redação, altera a resolução 05 de 2020 e dá outras providências. Projeto de resolução 024 de 2020, vereadora Marcela da Silva Fonseca Meyer concede o título de cidadão coatiense à senhora Simone Geonazzi Rodrigues dos Santos. Projeto de resolução 025, vereadora Marcela da Silva Fonseca Meyer concede o título de cidadão coatiense ao senhor Wendel Soares Monteiro. Projeto de resolução 027, vereador Tadeu de Paula concede o título de cidadão coatiense ao senhor Eduardo Mota Marrete. Projeto de resolução 029, vereador Tadeu concede o título de cidadão coatiense ao senhor Sandro Pereira. Projeto de resolução 030, concede medalha funcionário padrão ao senhor Diogo de Oliveira Teixeira. Ordem do dia. Terminando a leitura do expediente, havendo o vereador inscrito fazer uso da tribuna, passo a palavra ao vereador Tadeu. Senhor presidente, bom dia a todos. Senhor presidente, eu preparei uma fala para a minha tribuna, baseada toda num legado deixado para a nossa cidade e também falando da importância da reforma administrativa, que para nós aqui, no meu entendimento, é de suma importância para o caminhar da cidade. Mas eu vou abrir um parênteses, senhor presidente, para tentar expressar aqui o sentimento que eu estou dentro de mim, um sentimento de fracasso, um sentimento ruim, de derrotado. Por que eu estou com esse sentimento? No ano de 2009, 10, 11, 12, quando eu estive vereador, e eu sempre defendi uma política baseada na comunidade, a gente passou por muitas dificuldades aqui dentro. E esse ano, que eu venho eloquentemente defendendo a Câmara como um todo, vereador de situação, vereador de oposição, esse ano a gente fez uma coisa tão democrática, a gente sentamos, né, com a maioria, com os 8 vereadores que venceram, foram feitas todas as distribuições, escolhas dos presidentes, etc. Votamos 4 presidentes para assumir a Câmara. E tivemos naturalmente um processo, né, no meio dessa disputa, por mudanças, né, do que havíamos nos comprometido. Outros vereadores queriam ser presidente, para mim um processo natural, não vejo nada de anormal nisso. E nós defendemos aqui o que a gente colocou desde o início. E mantemos o acordo inicial de manter Marcela no primeiro ano, Cabeludo no segundo, Flávio no terceiro e o Vitor, né, no quarto ano.
porque a gente entendeu que o acordo tinha sido feito, a conversa tinha sido feita, quem queria ser presidente ficaria para uma tentativa futura, uma nova eleição, uma nova composição, e quem sabe assim puder ter. Mas antes de eu entrar no assunto, que eu não posso ficar falando disso, eu quero demonstrar a minha chateação, porque acabou o respeito, acabou o diálogo, acabou o entendimento. E não tem como eu ficar calado diante dessa situação. Todos nós aqui temos um interesse. Uns em sair, porque não são candidatos. Outros em se reeleger a vereador, outros a prefeito e outros, né, a vice. Mas a forma tem se desdobrado de uma maneira muito complicada. Muito complicada. Porque hoje tudo é um ataque ao lado A ou um ataque ao lado B. Não tem mais essa neutralidade do estudo do bom senso. Por exemplo, adentrou uma denúncia contra o vereador Luiz, naturalmente. Foi feito um procedimento jurídico na casa. O regimento, até então, alguns vereadores entendem de uma forma, outros de outra maneira. E isso é normal. A lei é para ser interpretada e cada um interpreta de uma maneira. Um advogado de um jeito, um advogado de outro. Eu não quero me ater ao campo jurídico, porque eu não sou jurista. Mas o que eu quero me ater é com o que tem acontecido, a forma com que tem acontecido. Né? E é natural, faltam 3 dias para um processo eleitoral que vai decidir 4 anos da cidade. Quem quer ser prefeito está lutando para ser, vice, vereador, etc. Mas o que eu queria mesmo dizer a todos aonde está aquela camaradagem, aquele respeito, aquela conversa, aquele diálogo que a gente tinha? Aonde foi que a gente pecou e se perdeu pela busca, pela reeleição, pelo poder ou por outra coisa, quando a gente sempre disse que a gente ia dialogar e conversar as questões? Por exemplo, hoje vai ser votado aqui de acordo com o regimento interno, a Procuradoria da Câmara deu um parecer, que a gente não vai ler a denúncia e a gente vai criar uma comissão que, de acordo com o novo regimento interno, solicita que se crie uma comissão para que a denúncia possa ir para a comissão. Existe um pedaço da Câmara que acha que a denúncia tem que ser lida para dar conhecimento para ir para a comissão. Existe um parecer jurídico da Câmara que diz que tem que criar a comissão e não precisa ler em plenário. Mas quem é o fiel da balança que podia nos orientar? O interessado em que a denúncia vá ou o interessado que a denúncia não vá? No meu ponto de vista, o corpo jurídico dessa casa. São 3 advogados que nós temos, 3. Nós temos o doutor Matheus, nós temos o doutor Igor e nós temos o procurador da casa, que é o procurador, o doutor Diego. E hoje, a gente vem para o plenário para tomar uma decisão, quem for mais forte leva, qual o entendimento for maior leva, e não tem nenhum jurídico para orientar essa casa na decisão. E quem orientou foi quem leu o regimento, que não é função. Então, assim, isso me deixa muito chateado, porque a gente sempre se pautou aqui nas questões técnicas. A gente sempre conversou de tomar decisões em conjunto. E eu também não posso criticar o lado A, o lado B, porque cada um faz a política do jeito que entende. Então, eu quero finalizar essa parte para dizer da minha decepção nesse final de mandato, porque eu quero sim que o melhor possa ser eleito domingo. Nós queremos que quem tiver capacidade de ganhar, ganhe, quem tiver capacidade de voltar, volte, quem tiver competência lá fora para assumir essa cadeira, que venha. Mas nesse momento, eu não estou confortável na cadeira de primeiro secretário, porque o sentimento que todos nós tínhamos de dialogar, de conversar, isso desapareceu, sumiu. E agora a gente está aqui, quem for maior, engole o outro. Quem tiver mais pressão, vai para cima do outro. Não é isso que eu quero para mim não, gente. E eu não tenho nenhuma denúncia, minha certidão foi expedida, estou apto a disputar a eleição, não escondi nada de ninguém, os meus problemas pessoais no meu casamento não interferiram na influência do povo, tanto é que eu estou casado devidamente. Queria aqui agradecer a minha esposa, que é uma baita profissional, que trabalhou em 3 cidades no CREAS, né, que é justamente onde se trabalha com violência doméstica. Patis, Itatiaia e Resende. Baita profissional, tem me dado um suporte muito grande. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? A única coisa que agora eu vou tirar o meio de campo, porque eu não quero ficar batendo mais em ninguém, porque para alguns que acham que a gente começou a discutir política aqui há 2 sessões, eu falo para analisar quase 300 sessões
que a gente vem fazendo de 2017 até hoje, e sempre foi dessa forma. Aí um morador disse, que já tem um lado político muito declarado, está lá o número dele na cara do Facebook dele. Poxa, agora que você começou a falar, eu falei, não, é agora que você prestou atenção para ouvir. É agora que alguns moradores começam a ouvir, porque tem interesses no processo político-democrático. Porque se você buscar em 2017, 18, 19, você vai ver que sempre teve esse debate. Então, presidente, todo o respeito e ao senhor e aos pares, eu me sinto, como representante, como vereador, fracassado. Eu me sinto muito mal, porque a gente não tem entendimento de casa. A gente vai tocar essa sessão, porque o presidente bateu o posicionamento dele, vou começar, tem que respeitar. Mas hoje, aquela união, aquele diálogo, aquelas benfeitorias que a gente sempre fez, acabou, gente. Você sabe da pauta na hora que você chega na sessão. Advogado, cheguei, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Matheus, fui muito bem recebido, mas quando surge um problema, tem um advogado na casa. Por quê? Não é isso que a gente combinou, não é isso que a gente sentou como vereador para colocar, mas hoje, infelizmente, a política e o resultado da eleição domingo é maior do que qualquer outra coisa. E isso me deixa profundamente decepcionado e eu me sinto como fracassado nesse ponto. Mas vou fazer meu papel, vou fazer o que está ao meu alcance. Né? Botei para fora o que estava. Agora vamos falar. Senhor presidente, chegou na casa aqui uma reforma administrativa que eu tenho o maior orgulho em sustentar aqui no ano de 2010. Está aqui a ata 1608, aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2010, reuniram-se na Câmara, e aqui está, eu era vereador, e nós votamos a reforma administrativa, que lá atrás era o projeto de lei complementar 016 de 2010, onde a prefeitura, na figura do prefeito Zé Laerte de Elias, criava 17 secretarias para o município de Coatis, 17 secretarias para o município de Coatis, numa tentativa, no ano de 2010, de fazer uma fusão dos maiores partidos políticos da cidade, que era o PMDB com o PT. Tanto é que uma vereadora do PT abriu mão de ser vereadora para assumir uma secretaria, para que naquela eleição o vice do então prefeito fosse saído daqui da Câmara. Ele assumiu. E eu votei contra. Por quê? Porque 17 secretarias naquele momento oneravam o município em mais de 2 milhões de reais. E a previsão de arrecadação orçamentária não passava de 200 mil. Justificava que tinha que ter secretaria para arrecadar a verba, mas não tinha como buscar. O destino foi feliz e sorriu para mim novamente. E hoje, com protagonismo no mandato, estamos chegando ao final, adentra a nossa casa uma nova reforma administrativa, que tem que ser votada para enxugar essa máquina, para cortar a quantidade de cargos que hoje, infelizmente, é moeda de troca para a eleição aí fora, para vereador, para prefeito. E hoje essa máquina, ela cai para 11 secretarias. Mas por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar desse legado deixado pelo passado, porque hoje eu vejo vários candidatos a vereador e eu espero que os bons candidatos a vereadores possam vencer. Eu espero que as pessoas possam escolher as melhores pessoas para representá-las aqui, para que daqui a 4 meses não precise ficar no Facebook metendo pau e criticando. Porque tem opção. Nós não temos mais a opção de não ter opção. Existem 4 projetos políticos na cidade, bons políticos, bons quadros para assumir a prefeitura, e existe mais de 110 candidatos a vereador. E eu peço para a população, alguns vão dizer que eu estou usando da tribuna, usando da Câmara para fazer política. Eu faço da Câmara o que eu entendo. Porque lá fora, muitas pessoas querem e precisam ouvir o que eu tenho a dizer. E o que eu preciso dizer é que não vai ter escola, que não vai ter saúde, que não vai ter pediatra, que não vai ter transporte de qualidade. Porque se a gente não tocar uma decisão correta agora, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. O Theo e o Gui são gêmeos. Quando o Theo tiver com 13 anos de idade, ele vai estar terminando de pagar uma dívida do Quatisprev, que foi feita lá atrás, na casa de 700 a 800 mil.
essa dívida, com a correção, ela virou 10 milhões, morador de Coatis. 10 milhões de reais. Duas dívidas, uma de 15, uma de 40, só multiplicar, 40 vezes 240 meses. 40 mil reais por mês, vezes 20 anos. Já pagamos 5 milhões, falta 5. E aí, há um mês atrás, mais ou menos, chegou para a gente novas dívidas adquiridas do Coatisprev. Dívida que recebia, que arrecadava do usuário, do funcionário, e não repassava. Dívida de refinanciamento que não pagou. E dívida de outras questões. Era total de 210. Corrigida pelo IPCA, já estamos mais 500 mil reais. Ou seja, tem 5 milhões para pagar, mais 500 mil. Por quê? Porque lá atrás erraram. A gente tem dívida trabalhista que foi paga de R$500 mil. A gente tem um asfalto do calote, que foi conhecido, um asfalto de quase 100 mil, feito no primeiro governo, que por várias desculpas esfarrapadas, foi agora paga em precatória. De 100 mil foi para R$1 milhão, pagos por nós, porque nós autorizamos os pagamentos. Ou seja, 100 mil para 1 milhão. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso para você entender por que você não tem pediatra. Eu estou falando isso para você entender por que você não tem hoje uma cidade ao tempo que ela merece. As dívidas deixadas e pagas por todos, sem exceção, e sem aqui premiar o que fez mais ou o que fez menos, que não é o terror da minha fala, vão tirar e roubar o futuro da gente. Então o que eu estou pedindo para as pessoas é que elas possam pensar e usar critérios técnicos, usar critérios que possam pensar em quem nos representar verdadeiramente, porque nós, a grande maioria, 5 aqui não voltam para a Câmara. Dos outros 4 estão buscando a reeleição. Que bote pessoas que possam ter esse comprometimento com a comunidade. Essa reforma administrativa que sai de 17, que cai para 11 secretarias, é de suma importância, porque o ano fiscal do ano que vem nós não vamos ter recurso. Nós vamos ter uma dívida do ano de 2021 com uma receita de 2010. Então, senhoras e senhores, espero, em conversa com o presidente da Câmara, Paulo Vitor, assegurou que essa reforma vai ser votada esse ano, né? Conversamos, né? Perguntei, e eu acho que chega um momento da gente poder falar com propriedade, sim, porque não tem como você ter dinheiro se você não consegue fechar a torneira do gasto. Não tem como você falar que vai prosperar, limpar o seu nome. A nossa cidade é um jovem de 28 anos, dependente dos pais, com o nome sujo. A gente não consegue verba por causa do CALC, um problema central do Coatisprev, que precisa ser resolvido. Nós votamos e caminha-se... Vou fazer o final, presidente. E caminha-se para o processo final, para que a gente possa limpar o CALC, para que a gente possa começar a arrecadar. Então, senhoras e senhores, infelizmente, nesse momento, a divisão política e a briga pelo poder tem atrapalhado demais o andamento dessa casa. Infelizmente. A falta de lealdade com aqueles que deram a oportunidade de presidir a Câmara, de assessorar a Câmara através da Secretaria, isso, infelizmente, tem pesado muito para se defender interesses pessoais. Então, seja quem for a pessoa que vá a vencer a eleição para vereador e para prefeito no domingo, que a gente possa ter a plena consciência. Porque aqui esse microfone foi usado várias vezes para dedicar a Feliz Dia das Mães, para dedicar parabéns à secretária que não fez mais que a sua obrigação, para parabenizar funcionário público. E hoje eu estou usando para falar de política, da importância de você ter a consciência de que você precisa fazer uma escolha correta para a nossa cidade. E, acima de tudo, analise a conduta das pessoas. Se hoje alguém esconde alguma coisa, se chegar lá vai esconder muito mais. Se hoje alguém deixa faltar com a verdade para com as pessoas, quando estiver no poder, ninguém vai segurar isso. Então, senhor presidente, obrigado pela oportunidade, estourei meu tempo. Espero sim que a gente possa, hoje já ter uma reunião com a Coatisprev, não, com o sindicato, né? Creio que com o sindicato, para a gente começar a dar andamento na reforma administrativa. Sindicato, não é isso? Sindicato dos funcionários efetivos, para a gente começar a falar dessa reforma que, para mim, é de suma importância para o ano que vem. Obrigado.
Ordem do dia. Considerando a vacância do cargo do segundo vice-presidente, e tendo em vista a renúncia dos termos do artigo 22, inciso 3º do Regimento Interno, considerando o artigo 28 desse regimento, em caso de vacância, será realizada a eleição para preenchimento do cargo. Os vereadores interessados se manifestam. Não havendo vereadores interessados, prosseguimos a sessão. Procedimento conforme o processo administrativo número 485/2020, criação da Comissão de Decoro Parlamentar. Suspenda a sessão por 5 minutos para os vereadores interessados. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Senhor presidente, o senhor está fazendo essa leitura aí agora, nessa comissão, que a gente o senhor está falando que tem que ser criada hoje, mas eu quero dizer para todos os novos colegas vereadores que eu, assim, no meu entendimento, eu discordo, porque nós estamos criando vereador, você está seguindo algum artigo aí, só para embasar mais para a população? Eu estou fazendo comentário em cima, eu quero falar antes que a gente vá para a votação. Suspenda 5 minutos, antes de suspender? Antes de suspender? Isso. Então, senhor presidente, eu, como já havia falado para o senhor, e tenho falado em várias sessões aqui com os novos colegas vereadores, eu acho que a gente continua, né, acatando o que o senhor está pedindo com a gente, mas eu vejo que está havendo assim uma inflação e a gente está passando por cima da nossa lei maior, que é a nossa lei orgânica. Por que que eu falo isso? Quando foi dada entrada aqui em 2 denúncias na casa, há uma quase que 3 semanas atrás, mais ou menos as duas, uma dia 26 e outra dia 21, e eu sempre falei para o senhor, está registrado em ata, que essas denúncias teria que ser subido para a lei, para a gente apreciar aqui em plenário. E até hoje não foi feito isso. Eu falo isso baseado na nossa lei orgânica, que é o artigo 50, aonde o 50C, que ela fala o seguinte, deixa eu ler aqui para o senhor aqui, 50C, atendidos os princípios elencados no artigo 50B, processo de cassação pelas infrações definido no artigo 50A, obedecerá ao seguinte rito. Tá? Primeiro, a denúncia escrita contendo a exposição dos fatos e indicação das provas será redigida ao presidente da Câmara e poderá ser apresentada por qualquer cidadão, vereador local, partido político, com representação na Câmara ou entidade legitimamente constituída há mais de 1 ano. O inciso 2º, ele fala assim, se o denunciante for vereador, não poderá participar sob pena de nulidade da liberação do plenário sobre o recebimento da denúncia e sob o afastamento do denunciado da comissão processante, dos atos processuais e do julgamento do acusado. Caso em que o vereador impedido será substituído pelo respectivo suplente, o qual não poderá entregar à comissão processante. O terceiro, se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência e seu substituto legal para os atos do processo e somente votará se necessário para completar o quórum do julgamento. Aí, senhor presidente, entra o 4º aqui, o inciso 4º, que eu acho que é aí que entra essa inflação. De posse da denúncia, no caso a denúncia foi dada entrada na casa no dia 26 de outubro, aí fala o inciso 4º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara ou seu substituto determinará a sua leitura na primeira sessão ordinária, que para mim não foi feito logo após o dia 26, consultando o plenário sobre o seu recebimento, incluído pela emenda 014/2020. Então, senhor presidente, aí fala o 5º aqui. Decidido o recebimento da denúncia pela maioria absoluta dos membros da Casa, na mesma sessão será constituído
e aqui na nossa lei orgânica está até errado, tem que ser corrigido, aqui fala de comissão processante, e no caso seria CPI. Integrada por 3 vereadores, sorteado entre os desimpedidos. Então, senhor presidente, eu fico às vezes pensando o porquê que depois de quase que 3 semanas, essa denúncia que foi da entrada na casa, ela primeiro o senhor já deu o despacho dela para a denunciante, que foi um despacho para a denunciante, nós temos cópia na casa hoje, onde o senhor pergunta se a denunciante quer dar prosseguimento na denúncia e que ela apresente os documentos. A denunciante veio e apresentou os documentos dela. E até hoje essa denúncia não subiu para ser apreciada pelo plenário. E o senhor fala para mim que está seguindo a lei orgânica. Então eu queria que o senhor lesse esse artigo 50C, no inciso 4º, onde fala, aonde eu estou errado. Porque a nossa lei maior é a lei orgânica, a gente só está seguindo a lei orgânica. E agora hoje a gente vai votar para fazer agora uma comissão de decoro, se até hoje a denúncia nem foi lida em plenário. Nós temos ciência da denúncia porque cada vereador tirou cópia. Mas até então essa denúncia não subiu para ser lida até hoje, e hoje a gente vai cometer mais um ato infracionário, montando uma comissão sem antes a casa ter ciência dessa denúncia, porque a casa tem ciência porque foi entrada lá no protocolo, mas os vereadores mesmo têm porque tirou cópia, mas ela não foi lida até hoje. Então eu acho que está tendo assim, uma inflação atrás da outra. Eu penso que nós não poderíamos estar passando por tudo isso, porque por mais que nós estamos aí à véspera de uma eleição, mas nós estamos fazendo um procedimento da casa onde o munícipe deu entrada numa denúncia. Então eu vejo que está totalmente, a presidência está equivocada nessa questão hoje da gente fazer agora essa votação para estar fazendo com que a gente hoje dá entrada nessa comissão que ela tem na nossa lei orgânica, mas até hoje não tem essa comissão aqui com a gente. Obrigado, senhor presidente. Suspenda a sessão por 5 minutos. Ele não pode entrar, o acusado não pode entrar. Entendeu? Ninguém falou nada. Não concordo. Como é que eu vou votar uma coisa que eu não concordo? Vai chamar de visita, já tá aqui com esse negócio da mão. Não, mas tá aqui. Não questão de se manifestou. Não, vamos apresentar aqui o 14, se ninguém se apresentar. Chama ela. Já foi chamar.
Passou 5 minutos já. Ele tá vindo aí já. Vamos lá? Não, já deu tempo, vereador. Retomamos a sessão. Os vereadores que se interessam se manifestem referente à criação de comissão de decoro parlamentar. Uma vez que a comissão de decoro está sendo criada, considerando o artigo 55 do inciso 1º da lei orgânica, está sendo criada porque o artigo 55 da Câmara tem as comissões permanentes especiais. E isso, como o regimento pede para a criação de um decoro, uma vez que tem a denúncia referente, até no parágrafo 6º da denúncia, fala de decoro. Uma vez que não tem a comissão de decoro, e tem que ser criada, e não vai ser criada porque não teve vereador que se manifeste. Prosseguimos a sessão. Por questão de ordem, presidente. Eu prefiro me manifestar a respeito da votação de participar ou não, quando tiver um jurídico na casa. Eu não me manifestei porque o jurídico não está presente. E como há dúvidas, eu acho que é uma obrigação, pelo que ele recebe, o mínimo de estar presente aqui. Porque eu não entendo por que ele estava de manhã e agora saiu. Então, assim, em relação ao senhor não tem vereador interessado? Sim, tem. Mas eu prefiro, como uma decisão jurídica, como o senhor teve embasamento jurídico, teve atenção jurídica, como vereador dessa casa, eu não entendo por que essa distinção de tratamento jurídico para um e para a casa eu não tento. Então, eu respeito toda a decisão que foi tomada pela presidência, porque votamos, mas eu acho uma sacanagem não ter um jurídico aqui. Nós temos 3. Então, o doutor Matheus, o doutor Igor, acho que não é dia dele, correto? Está de férias. Doutor Diego, acho que está de férias. Então, o doutor Matheus não pode se ausentar nesse momento, que tem dúvida. A gente está tratando do futuro da cidade. Nós estamos aqui com o júri na mão do vereador Luísio, que a gente pode prejudicá-lo ou não. Eu não vou me responsabilizar por isso, porque eu não tenho terror. Então, senhor presidente, a minha posição para o meu voto de compor ou não compor, eu preciso que o advogado dê atenção para mim, a mesma que ele deu para o senhor. Sim. Né? Porque o senhor está bem instruído, eu entendi, conversamos. E como ele me atendeu cedo, e nós conversamos sobre a denúncia, e sobre até a questão aqui da reforma, eu acho que... Eu não estou entendendo por que ele não está aqui agora. Porque tem vereador que está em dúvida. Por que tem vereador com dúvida se a gente está pagando o salário do procurador? Por que ele não está aqui nesse momento? Mesmo que a gente toque adiante, presidente, eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é igual os outros funcionários da casa ali. Eu estou vendo funcionário efetivo, assessor, todo mundo. E o ator principal está onde? Não, eu prefiro me pronunciar, só pode tocar a sessão do jeito que o senhor quiser, mas eu prefiro que o advogado faça a função dele, que é assessorar a Câmara. Porque eu não quero sair ali fora e ser taxado como babaca, bobo, não. Porque hoje eu não consigo falar nada juridicamente, essa situação é muito nova, né? Então eu prefiro me posicionar com a posição do advogado da Câmara. Aí, se o quiser tocar do seu jeito, eu entendo e respeito. Explicações pessoais. Vereador Aloysio. Senhor presidente, deixa eu falar também. Antes eu tocar explicações pessoais. Eu também vou falar primeiro também, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, o vereador Tadeu foi muito inteligente na fala, observou bem. A cada dia, né, desde que se iniciou esse assunto referente à denúncia do nosso amigo vereador aí, que veio em função do nome do Aloysio, né, vereador também nessa casa, teve a do vereador Flávio também, né, mas aqui está dando esse desgaste na casa, se segue, se não segue, né, é essa denúncia. Foram tomados os preparativos, né, enquanto o senhor presidente, a denunciante trouxe os documentos. Sessões passadas, né, a gente chegou a mencionar que iria subir, né, para fazer a apreciação e assim para que pudesse seguir pelo sim, pelo não. Eu também acho uma fraqueza da Câmara num assunto de tamanho e peso desse, onde nós estamos vereadores para representar a população e surgem várias dúvidas, como foi colocada mais uma hoje aí de acordo com a lei orgânica e o regimento interno, que foi feita a revisão,
E hoje o senhor tem um parecer, né, de um advogado da Câmara, apresentando o que pode ser feito, mas até então, né, não foi apresentado para a gente, enquanto vereadores, que representamos a população. E, ao meu ver também, o nosso procurador teria que estar na casa, ele não poderia ter se ausentado, uma vez que o doutor Igor está de férias, né, o doutor Diego também. Acredito que ele teria que estar aqui para nos embasar bem, porque é uma coisa muito séria. Aqui a gente pode prejudicar um vereador, como também pode, né, dentro da denúncia, fazer uma análise e ser arquivado, não tocar para frente, mas acho que a gente tem que ser bem sensato, que não é isso que nós queremos, pelo menos de minha parte, para dar o meu voto em tudo que tem sido aqui na casa, eu sempre busquei informações. E hoje o procurador dessa casa me deixa muito entristecido por não estar aqui. Também tentei falar com ele, não consegui, porque ele teria que explicar para a gente, né, um parecer jurídico, para que a gente não venha a ser penalizado depois, e é complicado. Lá fora a gente está aí na véspera de uma eleição, né, creio que se não fosse ano de eleição não estaria esse desgaste todo, que é o 4º ano que a gente sempre teve um comum acordo, 9 vereadores, independente do vereador Luiz ter sido eleito em palanque diferente, a gente nunca viu ele como oposição, ele sempre participou de todas as conversas. Na presidência da Marcela foi assim, na presidência do Cabeludo, o vereador Hermes teve o diálogo, teve hoje, no ano passado também do vereador Flávio, da do senhor, presidente, né? Está tendo alguns empecilhos, né? Mas eu falo por mim que eu tenho sempre conversado com o senhor, procuro, né? Mas está tendo essa dificuldade e eu falo, eu também não me sinto um pouco à vontade de colocar meu nome nessa comissão hoje, justamente porque o advogado dessa casa não está presente para nos auxiliar com parecer jurídico e a fala dele, porque a gente tem que ter um entendimento daquilo que a gente está fazendo, mesmo que se pede na lei, e a legislação ela tem que ser cumprida. Fizemos a revisão da lei orgânica e do regimento interno, mas, né, tem que ter a presença do procurador dessa casa para que a gente possa seguir esse trabalho. Obrigado, presidente. Vamos prosseguir a sessão, então? Também gostaria de posicionar, por favor. Eu acho que contra fatos no argumento, a gente tem a lei orgânica, que é a maior lei do nosso município, a gente não pode jamais infringir a lei orgânica e estar seguindo o regimento interno. A lei orgânica é clara quando ela fala que essa denúncia tem que ser lida em plenário, tem que ser aprovada pelos vereadores e depois montada uma comissão. Então, o senhor está fazendo totalmente equivocado, totalmente ao contrário do que a nossa lei orgânica pede, tendo em vista que a gente vê que tem divergência com a lei orgânica e com o regimento interno. Mas a lei orgânica é a lei maior do nosso município. O senhor, como presidente, deveria ter ciência disso e estar seguindo a lei orgânica e jamais o regimento interno. Falando também sobre a falta de isonomia, falando também sobre a falta de transparência, sobre a falta de diálogo. O senhor, na sessão passada, o senhor se mencionou falando que ia trazer a denúncia para plenário hoje. Aí, hoje, na véspera da sessão, a gente fica sabendo que o senhor tomou um outro procedimento. A gente não pode confiar no presidente dessa casa, cada hora é uma decisão, faz um despacho que não cabe ao senhor, faz um despacho que não cabe ao procurador, e a gente fica assim à mercê, sem saber o que vai acontecer. Por mais que o senhor se acha responsável por tudo, por mais que o senhor se acha no direito de tomar todas as decisões, nós temos uma mesa, nós temos comissões, não pode pegar todas as responsabilidades para o senhor, até mesmo porque que eu vejo, que eu já falo em toda sessão como prevaricação, uma forma de estar retardando, sim, essa denúncia. A gente sabe que essa denúncia na casa, a moradora veio aqui, uma moradora respeitada dentro de Coatis, que está sendo totalmente tratada de uma forma divergente por essa casa, uma moradora que trouxe todas as provas e, quanto a fato no argumento, ela tem prova de cartório eleitoral, prova de Receita Federal. O que mais que vocês querem dessa moradora? Primeiro pede para a moradora trazer os documentos, não tem nada no regimento interno, na lei orgânica, que fala que ela tem que trazer cópia do documento. Aí faz um despacho do senhor praticamente ameaçando a moradora se ela quer dar continuidade no processo. Se ela veio aqui porque ela quer dar continuidade, ela jamais sairia de casa se ela não tivesse ciência do que ela estava fazendo. Aí depois fala para ela que é período eleitoral. Ela descobriu isso por conta do período eleitoral. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que vê, vai ver que omitiu informação no TRE. Independente se a gente era parlamentar ou não, a gente tem que cumprir com o nosso papel de cidadão aqui na nossa sociedade. Então, a gente não pode jamais deixar uma denúncia que a gente tem provas aqui, ficar dessa forma. Não adianta ficar debochando, um olhando para o outro, rindo, que essa é a minha opinião.
E eu não vou de forma alguma, contra o que eu acho correto, porque é uma coisa que eu tenho a responsabilidade e maturidade. Eu jamais iria ficar retardando uma coisa por conta de politicagem, eu não faço isso. Isso aí já poderia ter sido resolvido, isso aí já poderia ter sido feito há 22 dias atrás. Já poderia ter sido eliminado já. A gente provaria para essa moradora que estava tudo certo e tal, ou a gente provaria que sim ou não, quem cabe isso é a comissão. Está errado, eu não vou concordar da gente infringir a lei orgânica. A lei orgânica, o procedimento é outro. O senhor está falando de regimento interno, a gente tem que seguir a lei orgânica. E no momento agora como esse, no momento que é tudo novo, onde a lei orgânica, o regimento interno realmente foi reformulado, a gente tem dois advogados de férias e o procurador da casa não está aqui presente. Ele dá explicação para o senhor tem a ciência, não tem uma cópia aqui desse despacho para nenhum vereador, e o vereador tem que concordar? Por que isso não foi discutido antes? Será que a gente não tem tempo mais? A gente sempre trabalhou em conjunto, a gente sempre sentou e discutiu tudo que veio para essa casa. Por que dessa presidência está sendo de forma equivocada? Por que nessa presidência está sendo de forma diferente? Por que não respeitar o direito de todos os vereadores igualitário, sem prevalecer nenhum? Eu não concordo que tenha essa votação. O procedimento não é esse. O procedimento é seguir a lei orgânica do nosso município. Vereador Emerson, queria falar? Senhor presidente, fiquei um pouquinho indignado hoje, né? Porque eu pedi a Vossa Excelência que eu queria falar com o consultor jurídico dessa casa, desci lá embaixo lá, perguntei ao senhor, aí eu deixei lá embaixo, não consegui falar com ele, a sala dele estava trancada. Não tem nada contra o vereador, né? A denúncia foi feita na casa, não faço politicagem, eu trabalho, né? Eu faço meu trabalho, como eu já fiz várias vezes meu trabalho aqui na Câmara. Mas me deixou um pouco indignado, porque eu também ia perguntar a ele, né, do artigo 50C, que é a lei orgânica, né? A gente tem que obedecer à lei orgânica, depois o regimento interno, como eu já fui presidente dessa casa aqui. Me deixou também um pouquinho indignado, senhor presidente. Depois fala que eu falo alto aqui na Câmara e bato na mesa, mas na hora dessa que eu fico chateado, entristecido, né? Que a população quer uma resposta, né? Ou ele estando errado ou não estando errado. Eu acredito o dia que vim aqui com a casa aqui, alguma coisa contra mim, né? Eu quero que seja lido, né? Tem que ser lido. Então, vereador Aloysio, eu não faço politicagem, você sabe muito bem disso, que eu faço trabalho, é meu trabalho, né? Mas eu queria meu trabalho aqui na casa, mostrar para a população que eu trabalho. E queria também, entendeu, que o jurídico estivesse presente aqui na casa, depois, se eu puder, na palavra livre, me dar a resposta, porque quem não estava presente, que eu perguntei ao senhor aqui, eu fui lá embaixo e não consegui obter informação dele. Obrigado, senhor presidente, só isso. Prosseguimos a sessão. Explicações pessoais. E antes das explicações pessoais, a gente está... Mais uma vez, eu vou falar sobre o artigo 55, inciso 1º da Lei Orgânica. Do artigo 55, a Câmara terá comissões especiais permanentes. Estamos trabalhando também na Lei Orgânica. Explicações pessoais, vereador Aloysio. Palavra livre, presidente. Palavra livre. Primeiramente, eu gostaria de pedir para falar bom dia a todos que estão aqui, bom dia a quem está nos assistindo. Eu gostaria de informar que mandarei um ofício para o DR, pedindo novamente a limpeza e a roçada da RJ 159 entre Floriano e Falcão. A gente tem que continuar trabalhando, né? Sobre o que está sendo debatido há muito tempo, eu queria, de novo, meu nome foi mais falado aqui do que o município de Coatis. Novamente, até meu pai foi citado novamente. A cidade está ficando em segundo plano. Mas a gente tem várias demandas na casa, várias situações que têm que ser apreciadas. Como o Tadeu bem disse, a reforma administrativa, tem também uma reforma em que eles pedem a criação de cargo de cuidadora social, abertura de crédito, LOA, e a reforma administrativa, se não me engano, o Fernando está fazendo os procedimentos, né, e que tem que ser visto. A gente tinha que estar debatendo mais a cidade do que o processo eleitoral. Muitas das vezes, por não estar tendo comício, estão se usando um pouco do plenário para fazer comício. Mas, como também o vereador Tadeu disse, eu concordo com ele, cada um faz a política do jeito que melhor melhor seja feito para ele, né? A Câmara, a gente tem que utilizar aqui do jeito que cada um faz o melhor. E uma pessoa só pode dar para outra o que ela tem dentro dela.
Se tiver amor, dá amor. Se tiver ódio, dá ódio. Se tiver rancor, dá rancor. Né? Então a gente vai verificando isso. Numa fala hoje aqui, foi bem claro que já tem veredito dado, antes de qualquer coisa. Foi claro a fala dizendo que foi cometido um ato, foi cometido tal coisa, sem analisar nada, sem passar por nenhum procedimento, e fala que já tem, né, já tem um veredito dado, claramente com a intenção de causar um problema eleitoral. Eu tenho em minhas mãos problemas iguais de vereador que está aqui presente, que em 2015, 2016, não declarou um bem que está registrado, e hoje está registrado aqui, no valor de R$5.000, um MEI, que em 2015 foi aberto, no dia 12/5 de 2015, vereador que aqui está, né, uma pessoa que aqui está, não foi declarada na prestação de contas de 2016. E eu estou ciente disso faz tempo. Só que eu não denunciei porque eu não acho que isso é cabível de denúncia. Eu não estou fazendo julgamento de ninguém. Só que fala 2 pesos, 2 medidas toda hora aqui. Só que no próprio coração, na própria situação, não usa. É só para os outros que vale. Eu podia ter feito essa denúncia. Só que eu não entendo que seja uma falha, já que a pessoa não era vereadora. Não estava no cargo. Aí agora vem falar que já está certo. Já está certo, eu sei o que aconteceu. Cara, é um pré-julgamento em período eleitoral, é sim a utilização da casa como um palanque político em momento eleitoral. Fala-se de regimento interno, fala-se de lei orgânica, quando interessa está valendo, quando não interessa não está valendo. Essa casa já presenciou várias coisas. Já presenciamos aqui votação contra as contas de prefeito, né, com o intuito de deixar o prefeito inelegível. Já vimos aqui retirada de prefeito e vereadores do mandato e voltar atrás. Já vimos várias coisas acontecendo nessa casa. Várias. E mais uma vez volta a acontecer. Mas eu não vou ficar me preocupando com isso. A minha preocupação hoje é fazer a cidade, né, tomar os procedimentos corretos aqui para a cidade continuar caminhando até dia 31 de dezembro. A parte eleitoral, eu me preocupo lá na rua. Eu me preocupo nas minhas redes sociais, estarem sendo bem geridas, sendo bem feitas, para que a gente possa mostrar as nossas propostas na rua. Eu não fico falando de eleição aqui. O grande problema fala-se em 2 pesos, 2 medidas, sendo que aqui é claro, abertamente, que tem pessoas que falharam e está falando que a minha falha é grave. Está falando que a minha falha é passível de denúncia, sendo que falhou do mesmo jeito. Por que não se denuncia? Faz a autodenunciação. Porque sabe, faz a autodenunciação. Só que como eu não entendo que seja uma falha, eu não vou denunciar, eu não vou falar nome, porque eu não tenho que expor alguém que eu não acredito que uma situação que não haja dolo, que não haja qualquer tipo de situação, pois a pessoa não era vereadora, não era vereador, não estava no cargo, não estava sentado aqui nessas cadeiras. Então, está aqui. Está aqui. Não vou denunciar, não vou fazer, porque não era uma pessoa que estava sentada nessas cadeiras. Não estava aqui. Como que quebrou o decoro se não estava aqui? Então, se não vale para mim, não vale para os outros. 2 pesos, 2 medidas. O que eu dou para o outro é o que eu tenho dentro do meu coração. O que eu acho certo para mim, eu continuo agindo. Então, às vezes, o que se fala muito é apontando o dedo. Uma vez a gente conversando, eu e o vereador Fernando, falou assim, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 voltados para você e 1 para o céu, né, Fernando? Então a gente tem que ir para lá e olhar o próprio umbigo, às vezes. Edmilson. Sim, presidente. Seu presidente, nosso amigo vereador, seu presidente, primeiro eu queria desejar um bom dia em casa, quem está nos assistindo. Bom dia a todos aqui presentes, aqui no plenário. Senhor, eu venho nessa casa mais uma vez ler esse ofício. Nada contra, mas é uma pessoa que eu aprecio muito. E eu, vereador Edmilson, fui pessoalmente procurar o sargento Oliveira para pedir desculpas sobre o ocorrido
no qual foram preferidas ofensas sobre a postura do policial militar, que mais se apresenta amigo da sociedade de Coatis, ou chamado de babaca. Tal fato foi presenciado em redes sociais, sendo que o mesmo estava representando o estado do Rio de Janeiro, na função de policial militar fardado, exercendo sua profissão e mantendo ordem pública no dia 7/11/2020. Sua família encontra-se abalada com as ofensas que lhe foram proferidas durante a carreata, que aconteceu no mesmo dia, citado em cima, divulgado nas redes sociais após o ocorrido. E o vereador Edmilson, ao explicar todos os fatos ao sargento Oliveira, o mesmo disse que pede desculpas ao José Laerte e sua esposa sobre o pronunciamento do seu filho, Aloysio de Elis, que é candidato ao cargo máximo da cidade de Coatis, uma vez que o sargento Oliveira tem convicção que seu José Laerte e sua esposa não teriam tal pronunciamento, pois conhece bem as atitudes do sargento em proteger a cidade de Coatis e seus munícipes, onde no qual constitui família e morador acredita em uma eleição limpa e sem agressão. Senhor presidente, eu queria aqui desejar um bom dia a todos. A gente estamos próximo à eleição. Temos aqui a candidata aqui a prefeito do nosso município, a Marcela, vice Pixinguinho, queria desejar boa sorte. Tenho a Vossa Excelência também, o vereador Tadeu, vice na chapa da dona Regina também, queria desejar boa sorte. Tem a Vossa Excelência, presidente dessa casa, também vice na chapa do vereador Aloysio, queria desejar boa sorte também. E tem o Rogério, né? Rogério Batista, e o vice na chapa também, o Celso Pineschi. Então, quero também desejar boa sorte a todos e que a população de Coatis eleja o melhor para a cidade para representar tanto no executivo quanto também no legislativo. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Vereador Emerson. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhor presidente, a plateia, falou bonito aqui, vereador, a dar uma boa sorte a todos. Eu dou uma boa sorte aí a todos os vereadores que estão concorrendo aí ao cargo, aos prefeitos aí, aos vice-prefeitos que estão aí concorrendo ao cargo de vereador e prefeito. Então, que ele possa aí, quem for eleito, que possa aí até o final do mandato do ano que vem, dos 4 anos, fazer uma boa política para o nosso município. Eu sempre falei aqui que eu estou do lado da Marcela, sempre falei que eu não sou puxa-saco, eu sou justo, né? Muita gente, eu caminhei, eu fiz o que eu fiz, até o final, caminhei, porque eu acredito nela, acredito nas propostas dela, eu acredito no coração dela, por isso que eu caminhei sabendo que ela vai fazer, se ela for eleita, o melhor para Coatis. Enquanto o vereador aqui falou, né, que foi retirado o prefeito, vereadores, né, eu fui um deles que retirei o prefeito e vereadores, porque eu fiz obedecer, como presidente dessa casa, a lei orgânica e o regimento interno dessa casa. Eu assumo, e eu falo aqui que eu fiz e faço ainda, né, porque todas as minhas declarações, declarações minhas na Câmara, tudo que eu tenho é declarado para a população ver como que eu cresci na vida, desde o começo. Eu acho que, né, a educação veio de berço, né? Agora, muita gente julga, né, até os comentários que falam aí, né, que eu tentei ser prefeito, mas já falaram aqui, eu não tentei não, porque eu era presidente e mostrei que eu estava certo. Tenho peito ainda, eu tenho peito, eu só não fiz parte hoje do processo hoje, porque eu fui lá embaixo, um deles que foi lá embaixo, para poder fazer pergunta para o consultor jurídico dessa casa, né? Porque eu estou aqui para me representar a minha população, porque se for quanto eu for eleito, se Deus me abençoar de novo, se tiver alguma coisa aqui na casa, que os vereadores que for denunciado, o vereador
fazer parte da comissão, não vou ficar triste, não. Eu vou querer provar que eu estou certo. Né? Vereador, não tem nada contra Vossa Excelência. Né? Que Deus abençoe se você for às urnas, você for campeão. Né? Porque você fez um bom trabalho e Papai do Céu te abençoou. Mas aqui na Câmara não tem amizade, você me desculpa. Né? Aqui na Câmara, na hora a gente vai julgar o que é certo e o que é errado. Não é tanta amizade, eu tenho amizade com Vossa Excelência, com a família. Né? Eu defendo um lado hoje, não sei daqui 4 anos para o lado que eu vou estar, que eu vou defender também. Mas eu sou justo, tá, gente? Eu sou justo. Se fosse para ser justo, portanto que eu fiz parte aí das outras comissões aí, que saiu vice-prefeito, o relatório, eu fui presidente fui presidente da comissão e foi justo também. Eu trabalhei justamente, porque se ele tivesse certo, a gente não tinha caçado ele. Tá bom? Então, me perdoa, né? Pelas minhas palavras, mas muita gente, eu ouvi até uma live aí da Regina aí que né, fiquei até entristecido na live aí que ela botou, né, outros assuntos também que aconteceu no passado, mas sabendo que eu obedeci o regimento interno e a lei orgânica do município. O presidente da casa é para isso. Além de botar ordem na casa, tem que botar ordem na casa e fazer, se obedecer a lei orgânica e o regimento interno. Por isso, eu queria falar, antes de subir aqui para cima, eu queria saber dele, né? Porque a gente também não está aqui para poder saber de tudo, a gente é sabedor de tudo, não é verdade? Eu não estudei advocacia. Obrigado, um bom dia a todos. Antes de eu passar por Denilson, referente só a errata do projeto de resolução 030, do vereador Tadeu, não é funcionário padrão, e sim profissional emérito, só para ficar registrado aqui. Vereador Denilson. Senhor presidente, em relação a tudo isso que está acontecendo aqui na casa, neste momento, como eu vejo, e estou ouvindo a todo tempo os companheiros se dirigindo ao senhor. Mas na minha visão, como vereador dentro da casa, os trâmites vão seguir. Como o senhor já colocou aí, o senhor deixou em aberto, quem quisesse participar da comissão poderia se posicionar. Aí alguns disseram que não iria se posicionar, mediante o jurídico não estar na casa. É o direito de cada um. Mas vamos pensar assim por outro lado. Poderia se posicionar sim. E depois se embasasse com o jurídico. Ou até mesmo procurasse um advogado fora da casa. Mas todo esse embaraço que tá gerando aqui dentro da casa, esse mal-estar, pode ser que a gente erre, né? Que a gente não é Deus, não tem bola de cristal, mas é o que está para acontecer domingo. E aí aquele negócio. Vamos tentar bagunçar o negócio de qualquer jeito, vamos fazer bagunça. Mas, se eu que estou na frente, querendo acusar o vereador Aloysio, me permite o nome, eu daria meu nome na comissão, e procuraria um jurídico, me embasava, mas hoje o meu nome já estaria na comissão. Agora, o que precisa ser feito? Precisa se gerar prova, precisa ter embasamento, porque é aquele ditado, quando está todo mundo junto,
Todo mundo quer brigar, todo mundo quer bater, todo mundo quer avançar. Mas quando você separa, cada um vai para a tua casa, aí o camarada começa a enfiar debaixo da cama, o outro começa a pedir socorro. Porque hoje, às custas de um advogado lá fora, eu digo advogado bom, menos de 10 mil reais ele não toca uma causa, não. Então, eu penso o seguinte: domingo as eleições, depois das eleições vai continuar a sessão. Tome as atitudes que tem que ser tomadas, mas dentro de provas, não fatos pela rede social, ou viu na rua. Aqui nessa casa tem uma mania de vereador catar porcaria na rua e trazer aqui para dentro do plenário, para ficar falando no microfone. Ou senão, pega o celular, está aqui no celular falando, gente, internet está cheia de porcaria. O que mais tem na internet é porcariada. Pessoa séria não fica atrás de teclado digitando bobeira, não. Ele chega, fala para o outro. Ou se ele está vendo uma coisa errada, ele vai lá na justiça, lá, faz uma denúncia, procura o Ministério Público. Aqui nós somos autoridades. O Legislativo. E os vereadores acham que isso aqui é avacalhação. Eu venho observando isso aí tem 4 anos que Deus preparou para mim, que eu estou aqui. Mas a maioria dos vereadores, não vou generalizar, houve porcaria lá fora e quer trazer cá para dentro. Vai procurar se informar, vai periciar. Eu acho legal você, porque quando o dedo está na ferida do outro, é legal a gente bater palma, todo mundo está junto. E a hora que virar para o lado nosso? Que na guerra todo mundo, quando está junto, é todo mundo forte. Mas a hora que sai cada um para o teu lado, meu irmão, aí é que a gente vai ver quem que está forte. Senhor presidente, muito obrigado. Vereador Flávio. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, antes que eu me esqueça, só aproveitar aqui a fala do nobre colega Jadenilson. Vereador Jadenilson, acho que ele se equivocou quando ele fala na questão que ele falou que o vereador Aloísio poderia ter colocado o nome dele na comissão. Eu acredito que por isso que eu venho batendo na tecla a todo momento, que a denúncia deveria subir para primeiro ser apreciado e depois sim iria constituir essa comissão. Até porque, se a denúncia é contra o vereador, como é que ele vai fazer parte de uma comissão? Não tem lógica ele fazer parte de uma comissão. Entendeu? Então, assim, só dizendo que não tem lógica. Eu acho que não tem lógica isso. Mas, senhor presidente, realmente alguns falam que nós estamos aqui hoje preocupados com as eleições. É claro que as pessoas que são candidatas realmente têm essa preocupação, até porque eles querem se reeleger. Eu também já participei há 4 anos atrás na minha reeleição, não venho mais, mas foi por decisão única em minha e da minha família, entendeu? Fico feliz pelos votos que eu tive em 2012, 2016, mas até o presente momento eu sei que tem muitas coisas na casa, igual o vereador Luiz fala, o vereador Tadeu fala também. Nós temos uma reforma administrativa para ser votada, eu acredito que independente de domingo, essa reforma administrativa tem que ser votada, até porque o executivo assinou que ela tem que ser votada até o final do ano. Acredito que ela vai ser votada. Nós temos a LOA ainda que não foi votada na casa, que está aí, tem que ser votada também. E outras matérias que a gente sabe que de tanta importância e realmente em determinados momentos, quase que todos nós por unanimidade esquecemos. Então aqui, não é mérito de um ou de outro. Infelizmente, estamos vivendo, estamos aí à beira de uma eleição, mas com relação, em nenhum momento, eu busquei nada lá fora de nenhum vereador. Nunca critiquei, nunca falei mal, entendeu? Sempre respeitei, cada um tem seu direito, cada um fala aquilo que quiser em palanque, e cada um sabe o que representa para a população. Mas quando eu questiono aqui, eu não só questiono a denúncia do vereador,
que foi entrado contra o vereador Luiz. Eu questionei a denúncia que entrou contra mim também, porque eu acho que, igual eu sempre falei, estou como vereador, mas eu também, lá fora, eu sou um cidadão qualquer. Então, a denúncia que... Eu não fico questionando uma denúncia, não tem 2 pesos, 2 medidas. Eu sempre acho também que a minha também tem que ser, se for atrás do morador, né, o José Carlos da Silva, se não me engano, se ele não existe, se não encontrou endereço, não encontrou o número da casa dele, eu não posso fazer nada. Não foi eu que entrei com a denúncia 00:15, entendeu? Mas assim, é uma denúncia que, se quiser levar adiante, pode levar. E eu sempre falei, gente, se tiver que vir para plenário, que venha para plenário. E os nobres colegas que vai decidir, entendeu? Se vai ter politicagem ou não, é o direito de cada um, jamais influenciar no voto dos nobres colegas. Então, em nenhum momento, assim, eu fui lá fora e questionei isso ou aquilo. Eu sempre falei aqui dentro da casa, senhor presidente, que eu, ao meu modo de ver, e vou sustentar até o final, que eu acho que houve, sim, né, inflação com relação à nossa lei orgânica, só isso. É a minha tese, entendeu? O meu modo de pensar. Agora, infelizmente, nós aqui na casa, infelizmente, estamos desprotegidos, sim, do departamento jurídico. O departamento jurídico nunca, assim, nesse momento que ele deveria estar junto com a gente, ele teria que ser imparcial, ele teria que estar nos ajudando e tirando as nossas dúvidas, porque igual, né, tem um vereador que falou, a gente não é obrigado, assim, a conhecer 100% da lei. Nós não estudamos, né, direito. A gente precisa, assim, de um suporte jurídico, como essa casa sempre teve. Agora, infelizmente, nessa parte, houve falha, sim, né, da parte da presidência, porque eu penso que, diante do que está acontecendo, o advogado da casa, doutor Matheus, ele deveria estar aqui até acompanhando as sessões, porque, de repente, a gente tem uma dúvida, tem ele aqui para tirar para a gente. Mas a gente fica nesse embaraço, nesse impasse, é justamente por causa disso. Cada um tem um entendimento, mas não é questão de querer prejudicar o lado A ou o lado B, mas é simplesmente porque existe o desentendimento e existe, assim, de repente, a gente precisa, assim, de mais informação. E todas as vezes que a gente procura o procurador, ele não está aqui para nos assistir, para nos ajudar. Essa é a questão, mas em nenhum momento eu fico fazendo aqui politicagem aqui na casa. Já vou terminar, senhor presidente. Eu fico fazendo politicagem aqui na casa. E por outro lado também, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar dizendo que nós estamos aí há 3 dias de uma eleição, e eu queria, assim, que o vencedor, né, nós temos 4 candidatos aqui em Coatis, nós temos o senhor Rogério, nós temos a senhora Regina, o vereador Aloysio, a vereadora Marcela, que concorre a prefeito da nossa cidade, que todos eles, porque a eleição vai ser domingo, vai começar às 7 da manhã, 8 horas, e vai terminar às 5 da tarde. Então, todos eles têm condição de chegar lá e, a partir do ano que vem, ser o administrador da nossa cidade. Independente de quem seja, entendeu? Dos 4. Eu acho que são pessoas que são moradores de Coatis, são conhecedoras de todos os nossos problemas, de toda a nossa comunidade, e que, sendo eleito, que realmente faça jus àquilo que falou que ia fazer para a população, entendeu? A gente sabe que nem tudo dá para fazer, porque a gente sabe que é difícil, mas que qualquer um que vença no domingo, entendeu? E que for o voto da maioria, tem o meu respeito, porque é uma cidade que eu já moro há 57 anos e é uma cidade que eu pretendo continuar. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, um minutinho, só para me fazer uma colocação assim. Como já teve um vereador que falou uma vez para mim, aqui na casa, às vezes a gente tem que ser didático. Nem todo mundo pensa igual ou tem o mesmo preparo. Quando eu falei que poderia dar o nome na denúncia, obviamente que a pessoa que estava sendo denunciada não pode dar o nome. É isso que eu estou querendo dizer. Como que se eu estou sendo denunciado, eu vou dar meu nome? Então, eu só queria esclarecer isso aí, senhor presidente. Vereadora Marcela. Sim, presidente. Desejar bom dia a todos que nos acompanham aqui na galeria do plenário e também pela rede social. Presidente, venho mais uma vez deixar registrado em ata, conforme eu falei na sessão passada, enquanto não for feita a votação, vou sempre deixar registrado em ata, tendo em vista, presidente, que dessa forma que está sendo conduzida, seguindo o regimento interno e não a lei orgânica,
essa votação vai ficar igual à votação da nossa mesa, abrindo e fechando, sem ninguém se manifestar. Então, eu não concordo dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter isonomia, a gente tem que trabalhar principalmente com o que a gente tem em mãos. O que a gente tem em mãos aqui é uma denúncia. Se alguém tiver que denunciar algum outro vereador ou alguma outra vereadora, que faça essa denúncia e que traga também para apreciação em plenário. Mas não adianta agora querer jogar responsabilidade em cima de uma outra pessoa. O que a gente tem aqui hoje é a denúncia de uma moradora, a gente tem que respeitar essa moradora e tem que respeitar principalmente o trâmite legal dessa casa. Se vai ser apreciado ou não, esse é um outro procedimento. A gente tem que seguir a nossa lei orgânica e seguir e respeitar a moradora que fez a denúncia, porque isso não está tendo. Então, igual eu falei, a gente trabalha, vou falar igual eu falei na votação dos motoristas. Gostaria, sim, de dar o benefício para todos os motoristas, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos. O que a gente tinha em mãos naquele momento era só o reajuste da educação. O que a gente tem em mãos nesse momento são 2 denúncias. Então, a gente tem que trabalhar o que a gente tem aqui em mãos. A gente tem que ser menos leviano e mais didático. É muito fácil querer fazer de bonzinho agora, sendo que a gente vê que as coisas não são dessa forma. Então, eu tenho compromisso com o meu cargo, é isso que eu tenho. Eu falei para o senhor lá atrás, e eu não menciono aqui o nome de ninguém, menciono o nome do senhor, porque eu tenho educação, quando eu estou falando com o senhor, eu sempre menciono o seu nome, e falo sempre olhando para você, para o senhor, desculpa. E jamais eu estou aqui para poder fazer politicagem, também porque eu te chamei lá atrás para a gente conversar, que eu falei o meu posicionamento referente a isso. A gente vai ter eleição, sim, independente do resultado da eleição. Eu vou continuar fazendo meu mandato aqui até o dia 31 de dezembro, porque isso chama compromisso e responsabilidade. Eu jamais mudei meu posicionamento com nenhum de vocês, muito pelo contrário. A gente vê que muitos mudaram depois que formaram novas alianças, e a gente vê que isso realmente interferiu muito aqui no trabalho da casa. Eu, desde o meu início do mandato, nunca excluí nenhum vereador aqui, muito pelo contrário, sempre tive um mandato muito participativo, sempre ouvi todo mundo. Várias decisões foram alteradas devido a bom senso e a consenso de nós sentando e conversando, e não é por conta dessa denúncia, não é por conta de ser período eleitoral, não. A denúncia que teve com a funcionária dessa casa, eu também deixei registrado em ata a minha indignação, que eu achei que deveria, sim, ser comunicado para os vereadores, que nós não ficamos sabendo por conta de outro funcionário. A denúncia também que o outro rapaz entrou aqui, também deixei minha indignação em ata. Então, estou aqui para falar sobre denúncia, por ser período eleitoral. Eu estou aqui para falar porque a gente tem em mãos e a gente tem que trabalhar dentro da lei orgânica, que é a lei maior do nosso município. Então, dessa forma que está sendo conduzida, presidente, vai ficar igual a votação da mesa, abrindo e encerrando, porque a gente vê que tem divergências de pessoas que não concordam dessa forma. A gente vê que tem pessoas que não vai querer participar, talvez, de uma CPI, por conta de um vereador. Então, sempre quando é aberta uma CPI, é feita através de sorteio, não através de nomeação. Então, assim, se foi votada a nossa lei orgânica depois, a gente teria que trabalhar com a Comissão de Constituição, que é a maior comissão que a gente tem aqui na nossa casa. Não agora, com uma denúncia em mãos, a gente abriu uma comissão. Até mesmo porque as comissões, elas são votadas e aprovadas na primeira sessão do ano. Não tem como votar e aprovar uma comissão agora, praticamente quase no final do nosso mandato. A gente vai estar, mais uma vez, infringindo o regimento interno. Então, presidente, venho deixar aqui registrado mais uma vez que realmente eu não concordo com a forma que foi conduzida, falei desde o início, nunca mencionei nome de vereador nenhum aqui, nunca, pode puxar a ata que eu nunca mencionei nome de nenhum vereador, porque uma coisa que eu tenho é bom senso, uma coisa que eu tenho é respeito com as pessoas. Eu menciono sobre o que eu tenho em mãos. O que eu tenho em mãos aqui hoje, que, na verdade, a gente só tem em mãos, que não foi dado ciência, que só torna público depois que é lido no expediente, são 2 denúncias que não estão tomando, ao meu ver, os procedimentos legais. Então, que a gente faça valer a pena os votos que nós tivemos, independente de quem votou na gente ou não, a gente está aqui para representar quase 15 mil pessoas, e que a gente faça isso com responsabilidade, com comprometimento, e trabalhando com o que o trâmite da casa pede, que é seguir primeiro a lei orgânica, não só no nosso município, isso aí é em todo o país. Quando a lei orgânica é a divergência do regimento interno, o que prevalece é a lei orgânica, e não é dessa forma que está sendo feita. Então, vou deixar isso registrado em ata mais uma vez, por conta de não ter tido nome hoje, porque realmente eu não concordo com a forma que está sendo feita, e vai ficar, mais uma vez, igual à eleição da mesa, que ninguém se dispõe a estar trabalhando com a gente, que eu fico imensamente triste. Já falei minha indignação referente a isso, que eu acho que os vereadores poderiam ter colocado seu nome para votação, para estar participando da mesa com a gente. E referente a domingo, que é a eleição,
Gostaria de desejar boa sorte a todos os candidatos a prefeito, a todos os candidatos a vereador, pedir à população que a gente possa estar indo para as ruas, que a gente possa estar respeitando uns aos outros, já vou finalizar, que a gente possa estar respeitando uns aos outros, que isso é fundamental, são pessoas que colocaram o seu nome à disposição para estar concorrendo ao cargo e para estar representando o município nos 4 anos, então que a gente possa estar respeitando as pessoas, que a vontade de Deus primeiro, que tem que ser sempre a vontade dele, depois da população, seja feito no dia 15 de novembro, e que possa escolher os próximos 9 vereadores a compor essa casa e também o prefeito e o vice-prefeito que vai estar ordenando e gerindo o nosso município nos próximos 4 anos. Obrigado, presidente. Vereador Tadeu. Sim, presidente. Bom dia a todos presentes. Senhor presidente, eu queria muito que ficasse bem claro, para que não possa ter distorção, que é impossível ter votado, porque eu estou completamente sem base jurídica. As coisas feitas nas pressas, nas coxas. Então, assim, a gente precisa se respaldar, exemplo do nosso trabalho. A gente vem, analisa em comissão, conversa sobre parecer, quando chega aqui para votar, a gente sabe o que está fazendo. Então, pelo fato de eu não ter colocado meu nome para essa comissão, não é por falta de conhecimento, não, de lei orgânica, de regimento, não. É pura e simplesmente pela ausência, pela abdicação, pelo cerceamento do conhecimento jurídico. Eu fui cerceado do parecer jurídico dessa casa para poder tomar essa decisão. Como o senhor conduziu a sessão, perguntou, aqui, ó, eu recebi aqui, ó, um papel escrito, nome para construir a comissão, 3 linhas. O que eu faço com isso? Então, acho que eu tenho que ser, no mínimo, instruído, esclarecido, para poder tomar uma decisão. Porque o representante do povo não pode estar perdido, estar ao léu, não. Então, só para deixar claro, registrado em ata, tá, que faltou isso. Eu conversei de manhã cedo com o jurídico, mas uma coisa eu bati um papo com ele, como eu perguntei outras coisas, mas essa posição, né, porque se eu precisar de uma diária, não é um serviço que nós temos direito? Se a gente precisar do uso do carro, a gente não precisa, não pode? Se eu precisar marcar uma reunião aqui na Câmara com os moradores, por que eu não posso ter assessoramento jurídico? Para mim isso já passou, ficou no passado essa época. E aqui nós temos 3. Se estão de férias, se deu folga, aí tem que ver administrativamente por quê. Só para frisar, para deixar claro da minha posição. Tá? Já, Denilson, queria fazer uma pergunta para você. Você é presidente de qual comissão? Você não sabe. Lógico, você não é presidente de comissão nenhuma. Porque você vem aqui só no dia de sessão. Então, eu tinha saudade quando você era mudo. Para rir mesmo. Porque quando você abre a boca, você fala umas besteiras. Né? Vereador de Facebook, não sei o quê. Então, assim, fica desconstruindo. Quando você era mudo, era uma maravilha. Todo mundo sabe por que você está falando agora. Então, assim, a sua fala agressiva, ela me chama um pouco de atenção, porque nós todos aqui fazemos trabalho de rede social há 3 anos e meio. Só quem não tem Face ou não tem eleitor de Coatis que não sabe disso. Então, quem participa de comissão, são 9. Vou passar para o seu trabalho que o senhor não sabe, são 9 comissões, o senhor é membro de uma, eu estou em 8 comissões, 7 comissões, porque eu trabalho pela casa. Eu não estou preocupado em aumento de salário, né, gente? Aumento da folga, não. Estou preocupado com os trabalhos dia a dia, porque ser vereador não é sentar aqui, abrir a boca, falar, não. Ser vereador é participar do trabalho dessa casa, coisa que o senhor não faz. Né? Mas agora, o senhor está se defendendo. Eu acho que o senhor está certo, nós já conversamos sobre isso. E eu finalizo, senhor presidente, dizendo o seguinte, eu vou finalizar meu mandato do jeito que eu comecei o meu mandato. Lá na primeira sessão de 2017. Olhando no olho, falando com as pessoas, debatendo, discutindo. Luiz, qual foi o dia que nós paramos de conversar? Por quê? Porque a gente é maduro, não é verdade? A gente fala que precisa ser falado, às vezes se excede, né? Por exemplo, hoje você falou uma coisa que eu queria te perguntar. Quem falou do seu pai? Não, você está equivocado. De acordo com o critério os pilares que sustentam a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você está equivocado. Deixa o mimimi para a torcida. Tá? Não, tudo bem, a gente tem que corrigir. Porque eu não falei, quando eu falei do seu pai, eu lhe pedi desculpa. Eu falei do prefeito dessa cidade, que eu fiz questão de defender a minha posição contrária os 4 anos. E que até hoje na rua, quando passa, me cumprimenta. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente faz. Porque induz. Você quer ver uma coisa? Não, eu cito o seu nome porque eu quero que você participe, não, por favor. É só para realmente, quando o senhor citou o nome,
O senhor citou o nome do prefeito. Então, quero te pedir desculpa, porque tantas vezes que fala, a gente acaba confundindo, né, se é o homem, se é o prefeito. Você está certo, eu te peço desculpa por ter confundido, porque às vezes é natural. É normal, porque a gente tem que saber exatamente o poder da fala da gente, sabe por quê? De acordo com alguns vereadores que veio aqui a passeio, porque tem gente aqui que veio passear, e aí fica complicado pesar toda a Câmara. Presidente, com todo respeito à nossa relação, a coisa está muito errada aqui dentro. Mas o senhor presidente, eu tomo decisão para o senhor respeito, né? Eu acho que a gente poderia ter terminado do jeito que a gente começou, com hombridade, sabe? Porque eu defendi seu nome pra caramba, cara. Quando tentaram, política é isso, tentaram derrubar o senhor. E eu votei quantas vezes? 2 para o senhor ser presidente? E hoje o mínimo que eu queria é ser representado e ouvido. E como vereador, o senhor não me representa. Está pisando na bola, cara. Essa votação não podia passar batido, não, é importante. Porque hoje a gente está jogando luz, eu queria deixar isso bem claro. Eu vou fazer o final, obrigado. A gente tá querendo, a rua, vereador Luiz, a eleição, eu disputei 3. Sou marinha de primeira viagem, não. Estou no primeiro mandato, não. Eu perdi e voltei. Isso é capacidade de representar. E as pessoas entenderam isso. É um clima muito hostil, né? Passa, as meninas, principalmente, que estão na bandeira, fica aqui o meu respeito às meninas, os meninos que estão bandeirando. Gente, que orgulho as pessoas defender o que acreditam. Tá? É muito tenso. E a gente, que é o ator protagonista dessa história, a gente tem que pensar muito no que a gente fala. A gente não pode chegar aqui e falar que A, que é B, não. Porque, olha, no meu entendimento, o entendimento aqui da lei, cada um tem uma cabeça. Função do vereador, legislar, fiscalizar, e olha que interessante, representar. O vereador, ao mesmo tempo, é o porta-voz da população, do partido que representa e dos movimentos organizados. Cabe ao parlamentar não só fazer política partidária, mas organizar e conscientizar a população. Se alguém acha que é política eleitoral, faça o seguinte, tome o caminho do Ministério Público e denuncie. Porque eu preciso falar para as pessoas que precisa ser ouvido. Eu não estou aqui promovendo a minha campanha. Infelizmente, transparência e integridade são coisas imprescindíveis para se fazer um trabalho na cidade. Isso, infelizmente, nesse momento, a gente se perdeu. Tá? A gente tem vereador que não participa da vida ativa da Câmara, mas quer aqui falar com propriedade. A gente tem as pessoas trocando em pessoalidade a todo momento. São os critérios que a gente tem que seguir. E finalizo, senhor presidente, desejando do fundo do meu coração, porque quando acabar a eleição, vou ligar para quem perdeu, para quem ganhar, e a minha vida vai seguir. Porque antes de estar candidato a vice-prefeito, eu não era mais candidato a vereador. E, para mim, o processo democrático se dá assim, você ganha, você perde, e a vida vai seguir. Tá? Eu deixo para a torcida, porque tem gente que eu falo e fica me xingando. Gente, eu respeito. Tem que torcer para aquele que acredita, não é verdade? E eu queria desejar para o Aloysio muita paz, muita tranquilidade, cheio dos problemas que nós estamos enfrentando aqui, e parabenizar o Aloysio, o Vitor, o Fernando, o Cabeludo, o Edmilson, a Marcela e o Jadenilson. O Flávio não, porque o Flávio não é candidato, ele desistiu. Porque colocar o nome, cara, para ocupar um cargo público é isso. Sabe, se você está escondendo alguma coisa ou não, você não está escondendo de mim, que não me interessa a tua vida, o que você ganha, o que você faz. Se isso acontecer, é da Justiça Eleitoral do morador. Mas para isso a gente tem que né, colocar o processo atual. E hoje a gente, com essa lenga-lenga, esse excesso de zelo, a gente acaba entendendo que tem uma coisa errada, porque não se apura. Se vocês forem sagazes e vencedores, eu vou ficar muito feliz, porque foram 4 anos de convivência muito boa com vocês. Discordamos, brigamos, olhamos no olho, fizemos política, né, representamos, mas acho que cabe agora oxigenar a política de Coatis. Trazer pessoas de fora para dentro, com novas ideias, com novo gás, para poder conduzir essa cidade. E eu espero que a população saiba tomar a decisão correta, saiba escolher, para que a gente não possa, daqui a 3, 4 meses, ficar fazendo no Facebook essas críticas. Então, senhoras e senhores aqui presentes, última sessão antes da nossa eleição, momento ímpar da cidade. Eu espero muito que quem possa ganhar possa fazer o melhor para a nossa cidade. E, senhor presidente, muito obrigado. Esqueci de um detalhe. Infelizmente, nós tivemos um crime horrendo que aconteceu na fazenda aqui do pessoal do Gustavo, né? E eu lembro que no sábado, o policial Oliveira até comentou que estava com as viaturas, né, com 8 ou 7 viaturas para poder dar suporte, né, porque foi um crime muito odioso. A gente não quer que a nossa cidade seja protagonista, seja palco de novos crimes assim, né? Então, só para deixar registrado aqui, eu queria que a minha fala, senhor presidente, especialmente dessa parte da parte jurídica, fosse colocada na íntegra. Porque eu não quero sair ali fora como vereador que foi levado por conversa, não. Eu não tive respaldo, por isso que eu não me manifestei.
Somente. E quem se sentir aí ofendido, liga o microfone e fala o que quiser falar. É isso. Vereador Senhor Fernando. presidente, se eu permitir, o meu nome foi citado. O vereador Tadeu, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já se perguntou por que o senhor tem 2 ouvidos e uma boca? Ou uma língua, melhor falando? Pode responder. Vou falar uma coisa para o senhor. Nunca dei liberdade para o senhor, não tenho intenção de dar, respeito a opinião do senhor, mas o senhor sabe o que significa a palavra mudo? O senhor não sabe o que significa a palavra mudo. Mudo é a pessoa que tem deficiência, tem problema no linguajar. Muitas vezes eu aprendi uma coisa na minha casa, é preferir você ser ouvinte do que falastrão. Falar torto à direita. O senhor me conhece, o senhor convive comigo aqui há quase 4 anos. É poucos vereadores que eu dou liberdade para chegar e conversar comigo. E quando o senhor citou a questão de comissão, realmente eu não me interessei em comissão nenhuma. Como tem outros vereadores aqui, que eu não vou citar nome, que não interessaram. O senhor sabe por quê? Vou deixar só com essa interrogação. Mas eu entendo que o senhor está um pouco mordido, mas não se preocupa não. A gente vai se falando. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Fernando. Gostaria de dar um bom dia a todos os presentes. Gostaria de dar um bom dia a todos os funcionários. Gostaria de dar um bom dia a todos também que nos assistem online. Referente aos trâmites da casa, eu, Paulo Vitor, como presidente, estou fazendo de forma sempre embasada juridicamente. Temos 3 jurídicos na casa e sempre trabalho com embasamentos. Reforma administrativa, como foi falado aqui, ela está na casa para análise. Os vereadores já fizemos reuniões, estamos fazendo mais reuniões com os secretários também, que é de grande importância a votação dessa reforma para o município, para conseguir balancear o valor econômico, e isso é muito importante, e a partir de semana que vem vai ter outras reuniões também para a gente já começar a desenvolver, para fazer que essa votação seja concluída nesse ano. Todos os processos que tem aqui, todas as mensagens que vêm do Executivo estão sendo bem analisadas, estão sendo votadas. Inclusive, já tem algumas mensagens aqui em mãos do vereador Fernando, que não tem mensagem parada na casa aqui. Isso foi um dos meus posicionamentos como presidente, que em outras presidências, cada um teve o seu jeito de trabalhar. Eu não julgo ninguém, e o meu jeito de trabalhar é esse. Estou sendo bem objetivo na minha presidência. É impossível você agradar todo mundo. Nem Papai do Céu conseguiu agradar. Imagino eu, um mero mortal, não vou conseguir. Tenham consciência da minha presidência, estou zelando por ela. Vou continuar trabalhando organizado como eu sou, graças a Deus, pelos meus ensinamentos. E isso eu levo não só para a minha vida política, como minha vida pessoal também, e pretendo continuar assim. Referente aos processos que teve aqui na casa, agora nesse momento de política, eram três denúncias, não vou nem citar nome de vereador, são 3 denúncias, 2 denúncias de um vereador e uma denúncia de um vereador. O morador protocolou as denúncias, sendo que ambas as denúncias não tinham documento, ainda mais nesse período eleitoral, tem lei específica para isso. Eu, como presidente, informei aos moradores que não tinham colocado os documentos, que tinham que se embasar com a documentação para a gente prosseguir, porque se fosse assim, seria, imagina se qualquer um colocasse um documento aqui ou em outros órgãos, denunciando a pessoa, mas e aí? Quem que é? Como que a gente vai prosseguir? Tem toda a legalidade jurídica, ainda mais no período eleitoral, que tem mais ainda. As denúncias foram
tramitadas no jurídico, analisadas. Passamos orientação para os moradores. Um morador trouxe os documentos, os outros 2 moradores não trouxeram os documentos. Inclusive, uma era da ouvidoria, a gente arquivou, e a outra, que era um morador protocolou também, não teve documentos, e até o momento não está em análise. E, após isso, como a moradora relatou, isso aí todo mundo tem acesso. Qualquer morador, se quiser vir aqui na Câmara, vai ter acesso. A moradora relata aqui no parágrafo 6º dela: assim, entendo que tal fato deve ser considerado como quebra de decoro parlamentar. Uma vez que trabalhamos dentro da lei orgânica e dentro do regimento interno, que ambos trabalham juntos, a Câmara não tem uma comissão de decoro. E na lei orgânica pede que se crie uma comissão de decoro. E nisso, hoje, damos início aí aos vereadores interessados para entrar nessa comissão, porque essa denúncia ia ser direcionada para a mão da comissão para tomar os trâmites legais. Fizemos aqui a suspensa de 5 minutos para os vereadores interessados se manifestem. Não teve nenhum vereador se manifestou, então não foi criada a comissão de decoro parlamentar, porque nenhum vereador se manifestou. E eu vou falar até o artigo aqui, ó, artigo 79, que é a comissão Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar, que tem como competência zelar pela observância dos preceitos e códigos de ética do decoro parlamentar e do regimento interno. É obrigatório o parecer dentro dessa comissão. E isso a gente tentou criar a comissão, só que não teve interesse, e vamos tentar ver se vai ter interesse na próxima sessão, que será na pós-eleição também. E hoje, E outra coisa, a pauta é direcionada para os vereadores 24 horas antes de tudo que vai acontecer na sessão. E hoje eu cheguei pela manhã aqui, cheguei ali pela garagem e fui diretamente na sala do procurador, ele estava lá, eu conversei com ele, outros vereadores também entraram à sala dele, conversaram também, o procurador estava na casa, está na casa também atual, mas esse é um momento que a gente tem que saber levar as coisas na vida, levar as coisas na sessão, que isso é normal de um momento político, mas tenho o meu entendimento como pessoa e como gestor dessa casa, que estou fazendo meu mandato com bastante clareza, sou objetivo e não deixo as coisas atrapalharem o meu discernimento. Gostaria também de estar desejando boa sorte para todos os candidatos de Coatis, candidatos a vereadores. Temos candidatos aqui na plateia também. Desejo boa sorte para vocês. Que Deus abençoe cada um aqui nessa Câmara. Tem candidatos aqui a vereador, tem candidato a vice-prefeito, tem candidatos a prefeitos. E que quem entrar consiga exercer com bastante clareza e consiga trabalhar para a nossa população que está aclamando uma ajuda, para a gente conseguir desenvolver a nossa cidade, que é uma cidade pequena, e consiga também fazer parcerias com instituições e prefeituras do entorno da nossa cidade. Senhoras e senhores, essa presidência agradece a presença de todos e convida para a próxima sessão, que será realizada dia 17 de novembro, às 10 horas. Declaro encerrada a sessão.